Uma ferramenta simples para evitar perdas na produção de alimentos por causa da chuva e da geada é a estufa. O Mário Milani mostra agora para você como fazer uma construção simples e eficaz. Nós estamos com a professora Roseli Salles, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e ela vai nos ensinar como fazer uma estufa, né? Isso. Mas antes disso, vamos fazer uma conversa aqui sobre por que construir uma estufa, né? Qual que é a vantagem para o agricultor montar uma estufa? Isso, para nós que hoje vivemos nessa região metropolitana aqui de Curitiba, nós temos durante a época de outono e inverno temperaturas muito baixas, né? Para o cultivo de hortaliça, se você oportunizar isso durante o ano todo, então você consegue criar um ambiente favorável, bem interessante, com temperaturas mais adequadas para o desenvolvimento das culturas. A gente consegue também produzir fora da época de safra. Isso dá um ganho para o produtor, além de um produto de uma qualidade melhor e um ganho na produtividade também. Certo. Então, professora, vamos falar sobre a construção da estufa, né? Que modelo que é essa estufa aqui? Então, essa estufa, na verdade, é um cultivo protegido, que nós dizemos, do tipo túnel alto. Tá? Túnel alto. Então, esse túnel alto ele tem uma projeção aqui de canteiros, né, em torno de 5 a 6 metros. Essa que nós estamos são de 5 metros de largura e que possibilita o cultivo em várias linhas. No caso aqui do morango, nós temos 5 linhas de cultivo. Então, ela é um tipo de estufa que não temos, então, pé direito, vai limitar um pouco o tamanho, né, a altura da cultura que a gente vai colocar aqui dentro para ser desenvolvida. E nós temos daí outros tipos, né, outras opções também do uso de plástico para esse tipo de cultivo protegido que nós chamamos. E o que se tem que fazer para construir uma boa estufa, né? Como essa, o custo dela é baixo, né? O custo dela é bem interessante. Então hoje vai ficar em torno de R$17 um metro quadrado, né? Então essa estufa ela tem 5 metros de largura por 30, dá 150 metros quadrados. Vai ficar aí para o produtor em torno de R$2.500. Certo. Perto do ganho que ele pode ter com isso. Ele tem um retorno isso rápido. Com então, certeza. O investimento é um investimento importante. Isso, esse investimento vai se diluir em função do ciclo da cultura que ele vai colocar aqui dentro. Então você pode, nessa aqui, você pode plantar o tomate, pode plantar o morango, o alface. Isso. Nós indicamos culturas de porte mais baixo, como é o caso de morango, certo. Alface, outras folhosas como rúcula, cebolinha, salsinha, né? Tomates de porte relativamente baixo, mas aqui a gente pode cultivar abobrinha, por exemplo, que necessita de temperaturas mais altas, né, para ser bem cultivada. E quais os cuidados que o produtor, para que ele possa fazer a sua estufa lá, né? Quais os cuidados que ele tem que tomar? Quais as medidas iniciais que ele tem que fazer? Ele primeiramente vai determinar uma área, né, na propriedade para direcionar para a implantação desse tipo de estrutura, que não deixa de ser uma tecnologia, né, um diferencial em relação ao cultivo convencional. E aqui ele vai tomar alguns cuidados, como no caso do morango, além da gente ter o uso do plástico aqui na cobertura, nós temos ainda o uso do plástico aqui para evitar o contato da cultura com o solo. Certo. Então nós usamos aqui um filme plástico também, né, uma lona preta, de uma micragem, uma espessura mais fina do que essa que nós colocamos aqui. E ela vai evitar que os frutos de morango, né, que nós podemos ver aqui, que eles se desenvolvam sem entrar em contato com o solo. Certo. Porque isso danifica muito o produto comercial depois, pode ter uma incidência de doenças muito grande e a perda pode ser maior pós-colheita daí. Além do plástico, aqui nós teríamos também a irrigação, né? Isso. Que tipo de irrigação é essa? Ela está escondida, né? Isso, ela está escondida debaixo do plástico. Então a parte da irrigação, nós temos aqui as fitas de gotejo, né? Que elas proporcionam então o fornecimento de água diretamente no solo, sem haver o molhamento das folhas. Isso ajuda bastante no combate de doenças, no caso do morango, né? Também é um produto relativamente barato para o produtor e ela vai ficar debaixo dessa lona plástica aqui durante o cultivo. Durante o adubo também, né? A adubação. Isso. Né? Os insumos necessários, tanto para a correção do solo, se a cultura for desenvolvida no solo, né? E também os insumos em termos de adubos, né? Adubos foliares e outros insumos que cada cultura aí tem a sua indicação em particular, né?
Para iniciar a construção da estufa, primeiro faça a medição com a trena e marque os pontos para a colocação das estacas. Use uma marreta de borracha para fincar as estacas no solo. Deixe aproximadamente 25 centímetros para fora. Depois, encaixe os arcos, para que fiquem bem alinhados. O ideal é que o vão da estufa seja de 1,80 até 2 metros. Após todo o esqueleto da estufa pronto, iniciar a colocação do plástico. Ele deve ser colocado e aberto aos poucos, em faixas, para que o comprimento do corte do plástico coincida com o comprimento da estufa. Faça a colocação das fitas plásticas entre arcos para dar estabilidade. As faixas devem ser de aproximadamente 20 centímetros. Elas devem ser enterradas com um suporte metálico em U invertido. Dê o acabamento com as portas. Para isso, estique bem o plástico e a estufa está pronta para o plantio.